Este aqui é o Lenovo Vibe K6 Plus. Ele é de uma linha de intermediários da Lenovo que se popularizou bastante com seu antecessor, o Vibe K5. Nessa geração, a Lenovo tem aí dois modelos, tem o K6 e o que nós temos aqui, que é o K6 Plus, que tem aí, como acontece em praticamente toda a linha de smartphones que tem uma versão Plus, ele traz características parecidas com o do K6, mas uma tela maior. Nós temos aqui um display de 5,5 polegadas, então é um aparelho um pouquinho maior para quem quer ou tem uma mão maior ou não vê problema aí em usar o smartphone com as duas mãos. Algumas mudanças importantes em relação aí ao K5 nós temos aí um design um pouquinho modificado, a traseira agora utiliza acabamento em alumínio nessa parte central aqui maior e só os cantos aqui que eles utilizam plástico. Ele tem um acabamento aí mais curvado agora nas laterais, ele tem esse acabamento arredondado e levemente fosco. É um aparelho que não é liso, na hora que você segura ele fica relativamente firme na mão. O que é um pouco estranho é que a Lenovo aí optou por um design bastante padrão, você vê vários smartphones chineses com esse mesmo layout e ele ficou com, no final, um encaixe um pouco estranho. Ele usa uma tela de 2,5D, né? Ela tem esse acabamento que fica arredondado na parte da frente, a gente vê outros aparelhos que têm usado esse acabamento no vidro, que é bom para quando você faz swipes das laterais, é mais confortável ter essa borda arredondadinha, mas o padrão não encaixa muito bem com o resto do smartphone. Você vê que o ângulo aqui atrás, de curvatura, é diferente do ângulo aqui da frente. São duas peças que parecem, não formam uma peça homogênea. Esse design ficou um tanto estranho. Mas de resto ele não tem nenhum problema de funcionalidade. O botão não tem uma folga exagerada, então quando a gente mexe aqui a gente vê que ele está bem firme, aciona bem. E uma novidade no design que foi inserido no K6 é que agora nós temos o sensor de digitais, que já deixou de ser um acessório, um recurso só dos aparelhos mais caros. Nós temos agora aqui no intermediário, na parte traseira, então você faz aqui o toque, ele é bem rápido em destravar o aparelho e funciona a maior parte das vezes. A única restrição, é claro, diferente de outros aparelhos que optaram por colocar aqui na frente o sensor de digitais, ele como tem na traseira, se você mantém ele aqui na mesa, você é obrigado a levantar ele para conseguir destravar. Mas em compensação também, é uma posição para quando você está segurando ele está muito bem posicionado, seu indicador já fica aí bem na região correta de fazer o toque. Assim como muitos aparelhos dessa geração, o K6 opta por um design aqui para o SIM card que une em uma portinha só. Nós temos aí tanto os slots de cartão SIM e também de micro SD. Então nós temos um primeiro slot que você tem o cartão só para o cartão SIM e tem um segundo slot que você tem que decidir se você vai pôr mais memória, um cartão micro SD, ou vai pôr um segundo chip SIM. Como ele tem 32 GB de armazenamento, não chega a ser um grande problema. A maior parte das pessoas talvez optem, se for usar esse slot, para colocar mais um cartão SIM, mas é uma coisa que vem acontecendo bastante, ou você tem que decidir qual vai ser o seu segundo cartão, se vai ser mais um cartão SIM ou vai ampliar a memória interna. Em termos de especificações, como se trata aí de um aparelho do segmento intermediário, ele tem configurações aí ponderadas para atender, para não encarecer demais, mas também tentar trazer uma boa experiência com o Android. A parte mais bacana das especificações dele é que a Lenovo não pegou leve quando se trata de memória. Nós temos 3 GB de memória RAM, que é uma quantidade muito boa e acima da maior parte dos concorrentes, que tem colocado 2 GB, então você tem aí a tranquilidade que vai sobrar memória. E temos também aí 32 GB de armazenamento interno. Nós temos visto aparelhos nesse segmento com 16 e ainda tem até um ou outro com 8 GB. 32 GB é uma quantidade muito boa de armazenamento. Você pode facilmente dispensar colocar em um cartão micro SD, porque para a maior parte dos usuários os 32 GB já vão atender o bastante para pôr músicas, filmes e os seus aplicativos e games. Na parte da tela nós temos um display de 5,5 polegadas com resolução Full HD e tecnologia IPS. Em termos de brilho, de contrastes e de cores, ele está num nível bom para o segmento. Nós temos aparelhos, por exemplo, a linha Galaxy J, usa Super AMOLED, tem um pouco mais de cor, mais de contraste. Mas se nós formos ver o segmento em si, aí na faixa que ele se insere, ele tem uma boa tela, tem cores saturadas o bastante, tem uma resolução suficiente para suas 5,5 polegadas, vê que mesmo os detalhes menores da interface estão com uma boa definição. Então ele já atende bem em questão de display.
Com aí 3 GB de memória RAM, ele é um aparelho bastante ágil quando a gente troca entre aplicativos, você consegue abrir aplicações, pular para outra, você vê que o tempo de resposta dele é legal. Enquanto isso, na parte de SoC, né, o chip por trás desse aparelho é um Qualcomm Snapdragon 430. É também uma mudança em relação ao K5, que usava o Snapdragon 616. É um chip que já tem um tempo de mercado, aí ele é do segmento intermediário, usa uma litografia um pouco mais antiga, mas tem performance suficiente para você usar sem problemas o Android. Ele abre a maior parte das aplicações sem dificuldades, você consegue alternar entre elas de forma rápida, vai conseguir rodar a maior parte dos aplicativos sem perceber grandes gargalos. Na parte de games, a CPU Adreno, a GPU Adreno não é das mais potentes, mas também consegue rodar games, então dá para até notar um leve aquecimento dele e também que alguns games não conseguem ativar todas as qualidades gráficas possíveis, ele tem que maneirar um pouquinho, mas é o suficiente para jogar, para quem é um usuário intermediário não vai ter maiores problemas. Se você está focando em games, quer jogar coisas mais avançadas, vai precisar de um aparelho com um chip gráfico mais potente que o presente aqui no K6 Plus. Na parte de fotografia temos aí um dos maiores problemas do Lenovo Vibe K6 Plus e também aí do próprio K6, que também tem características parecidas. Nós temos uma câmera frontal de 8 megapixels e uma câmera traseira de 16 megapixels, que se você for avaliar somente pelos números em si, é uma boa resolução, mas na prática o que a gente vê é que esse smartphone tem aí resultados apenas aceitáveis. Em situações de boa luz, que é o que a gente tem aqui, ele vai conseguir fazer boas fotos, mas, por exemplo, um cuidado que eu não estou tendo aqui, eu estou batendo as fotos e não estou segurando ele firme, ele não tem estabilização óptica nem digital, então o resultado é bem ruim se você não firmar bem a mão e bater a foto com um pouco mais de cuidado, você vai ter um monte de fotos borradas. O tempo de resposta também é apenas ok, ele tem esse recurso Smart que tenta detectar a cena e tomar as decisões aí sobre os ajustes. Ele funciona relativamente ok, mas em alguns momentos ele demora para tomar decisões, como ligar o HDR. Tem algumas situações que ele leva alguns segundos para entender qual é a configuração que ele precisa fazer. E as fotos têm resultados regulares em situações de boa luz, então que nem aqui nós temos aí bastante luzes no estúdio, ele está fazendo fotos relativamente bem, mas é só você ter qualquer alteração na questão de iluminação, qualquer tarde um pouco aí nublada, não precisa nem chegar ao extremo das cenas noturnas, mas basta você ter aí uma tarde um pouco mais nublada para que o tempo de resposta da câmera piore muito, porque ele estende estende o tempo de exposição e ele não tem estabilização óptica, então o resultado é muita foto borrada. E também um foco que às vezes aqui ele está funcionando muito bem, mas eventualmente ele demora um pouquinho para entender a cena e onde devia ter sido feito o foco, e aí você tem bastante fotos borradas, seja porque faltou estabilização óptica, seja porque o foco errou a mão na hora de fazer, entender a cena. É um smartphone que vai conseguir fazer fotos, aí, tanto com a câmera traseira quanto aí a frontal, mas não é o que eu recomendo se você está querendo fotos. Você vai ter aparelhos num segmento de preço mais ou menos parecido e que podem trazer resultados melhores que esses que a gente está vendo aqui. Ele tem uma câmera, vai cumprir as funções básicas, você vê que ele tem até aqui alguns modos adicionais, você vai ter câmera lenta, vai ter o modo profissional para você ter aí controle sobre algumas coisas como exposição, mas os resultados finais dificilmente vão ser interessantes, você não vai fazer boas fotos com esse aparelho aqui. Na parte de autonomia, o Vibe K6 Plus tem uma especificação técnica que impressiona bastante. Ele tem 4.000 mAh de bateria. Nós vemos vários aparelhos de porte grande aí, na casa dos 3.000, 3.500, mas esse é um dos primeiros que a gente testa com tanta quantidade de bateria disponível. Isso chega a ser notável no peso dele, ele pesa 158 gramas, é um pouquinho mais pesado do que muitos aparelhos. E também tem um reflexo na autonomia. Ele é um dos aparelhos com mais longa duração de bateria que a gente já testou, está entre os melhores em questão aí do quanto ele consegue ficar longe da tomada. Uma pena que, por ele usar aí um Snapdragon 430, que é um processador já um pouco mais antigo, ele não chega a ter um uso muito mais eficiente dessa quantidade de bateria. Então, por exemplo, quando a gente compara este aparelho aqui, né, o Vibe K6 Plus, com outros aparelhos que têm até menos bateria que ele, é o caso aí do Moto Z Play, o caso do Galaxy J7, é curioso ver que com mais bateria ele entrega uma experiência parecida com esses outros modelos, justamente porque eles utilizam aí tecnologias mais recentes de chip gráfico, de processador, e aí conseguem consumir menos energia.
caso aí do aparelho da Samsung usa AMOLED, uma tela que consegue economizar energia em alguns tipos de imagem. E o resultado é, nós temos sim aqui um aparelho que está entre os melhores de duração de bateria, mas é uma pena que as especificações, a grande quantidade de bateria dele não chega a se refletir em um melhor resultado que a gente já teve aqui no Adrenaline. Ele está dentro da média dos melhores, mas tem outros aparelhos com menos miliamperes que entregam uma experiência semelhante. Seria legal ver aí esses 4.000 miliamperes combinado com um hardware que fizesse um melhor uso dessa quantidade de energia para ter aí, quem sabe, aí um novo campeão de duração de autonomia. No caso aqui nós temos um bom aparelho, mas infelizmente não o melhor que a gente testou. Um dos destaques do K5 era a qualidade de áudio e o K6 traz também alguns recursos relacionados a isso. Nós temos aqui, entre os atalhos inclusive, está o Dolby Atmos, que é uma tecnologia que tem suporte aqui no Vibe K6. Mas infelizmente o K6 Plus tem uma pequena mudança na posição aí das caixinhas de som. Enquanto o K6 tradicional está com eles na parte de trás, que é uma coisa semelhante ao que acontece com o novo aparelho, o K5 e o K6 tem essa característica, o K6 Plus deslocou ela aqui para baixo, da mesma forma como acontece com muitos aparelhos que colocam na base dele, aí do lado direito, as suas caixinhas de som. Isso traz alguns problemas, principalmente quando você segura ele dessa forma para assistir algum vídeo ou para jogar, você facilmente bloqueia a passagem de som. E outro problema que também acontece com ele é que, apesar de termos aqui duas saídas, duas aberturas que nos dá a entender aí que teríamos aí duas caixinhas de som, a verdade é que o som sai somente por uma delas. Então basta você bloquear a única que realmente reproduz som para que o som fique completamente abafado. Falando aí da qualidade de áudio em si, dá para perceber a diferença do uso do Dolby Atmos quando ele está ativado, porque o som, principalmente os tons mais graves, o baixo, bateria, essas coisas, tem um destaque maior, você consegue ter uma intensidade sonora e uma percepção maior dos tons graves, e faz com que o áudio do Vibe K6 Plus seja aceitável. Nós temos a maior parte dos aparelhos dos smartphones realmente tem um som muito ruim, e não que o Vibe K6 tenha um áudio que vai impressionar, mas que dentro da média do mercado realmente é um aparelho com uma das melhores qualidades de áudio que você vai conseguir encontrar, mas com esse porém, né, que o áudio vai estar mal direcionado, vai estar somente para a lateral e correndo o risco da forma como você pegar o aparelho, você pode acabar abafando ele de vez. Bom, o Vibe K6 Plus se posiciona aí junto com muitos aparelhos do segmento intermediário, esses aparelhos que buscam, tentam trazer uma boa relação entre custo-benefício, na casa dos R$1.100, R$1.000, vai encontrar variações. É um bom aparelho pelas várias características que ele traz, então bastante memória RAM, é muito bom para você alternar entre aplicativos de forma eficiente. Tem aí também a questão da performance dele, que apesar de não ser um chip potente, ele tem bons resultados, vai conseguir rodar o Android sem dificuldades. Tem aí uma câmera que é apenas ok, quando você quiser fazer fotos ele vai ser capaz, mas não é um destaque desse aparelho. E a tela, que é aí Full HD IPS, então é uma tela com uma boa qualidade para você utilizar, e isso torna ele um aparelho bem interessante para quem está buscando um bom celular do segmento intermediário, que é uma boa relação entre custo-benefício. Você tem que ficar aí de olho em outros rivais desse mesmo segmento de preço, quando você está procurando, vai encontrar talvez câmeras melhores em alguns deles, mas se você realmente faz questão de bater melhores fotos, você vai ter que partir para um segmento um pouco mais alto, vai ter que gastar em torno dos R$1.500, R$1.600, que é quando você começa a encontrar aparelhos como o Zenfone 3 e o Moto Z Play, que vão ter câmeras bem mais interessantes que está nesse modelo aqui. Mas se você busca aí um bom aparelho intermediário, um aparelho com bastante bateria, com capacidade de ter uma boa autonomia e não faz questão em ter fotos de grande destaque, não usa muito a câmera, o Vibe K6 Plus é um aparelho para você cogitar. Se você não gosta de aparelhos muito grandes, também vale a pena aí dar uma olhada no Vibe K6, que reduz aí a tela, ao invés dessa tela grande aqui de 5,5 polegadas, tem uma tela mais compacta, pode ser uma opção para quem está procurando um aparelho mais fácil de ser manuseado, especialmente com apenas uma mão. Nem sempre é fácil alcançar algumas coisas da tela quando você usa um aparelho desses com somente uma das mãos. Para mais detalhes, vocês conseguem conferir a nossa análise completa, que vai ter benchmarks, vai ter as fotos que nós fizemos com esse aparelho. Tudo isso vai estar disponível no link, que vai estar nessa descrição. E para mais análises com smartphones, gadgets, games, hardware, tudo que a gente testa por aqui no Adrenaline, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando sair algum conteúdo novo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço!